No último domingo eu estive falando com vocês sobre um dos temas que é talvez um dos versículos mais importantes da palavra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Falei com vocês sobre hoje a troca. Deus nos chama para ser a sua imagem e semelhança. Quando Deus lá em Gênesis formou o homem, ele falou, façamos o homem o quê? A nossa imagem e nossa semelhança. E o que acontece hoje nas igrejas, vamos dizer assim, se pode ser chamada igreja, as pessoas ao invés de se transformarem na imagem de Deus, estão transformando Deus à sua imagem. Ao invés de subir para o nível de Deus, elas estão descendo. Então, isso me preocupa muito. E eu terminei falando com vocês sobre a nossa responsabilidade. Nós somos uma comunidade de Cristo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Deus nos chamou para um contexto de vida diferente do mundo, diferente da comunidade que está no mundo, e ministrava para vocês e falava que quando nós mudamos de nação, nós agregamos a esses novos costumes dessa nação. E Deus nos chama a se reconciliar a cada dia com Ele. Nós temos um Deus bom, nós temos um Deus amoroso, foi muito enfatizado durante o louvor, desde o início desse culto. Deus é bom. Deus é bom. Mas quando você fala lá para o mundo que Deus é bom, isso causa problema. Porque as pessoas, elas querem dizer que Deus é mau. Que Deus é um Deus que tira a liberdade deles. Que Deus é um Deus que castiga. Que Deus é esse que castiga? Não, Deus não castiga. Deus é justo. Agora, Deus é santo. E Ele não compartilha a sua natureza com o pecado. E a palavra de Deus diz claramente que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. E eu falava no último domingo com vocês sobre, muitas das vezes, o que nós estamos amando. O que nós estamos realmente amando? Eu amo o meu descanso, eu amo as minhas férias, eu amo o meu lazer, eu amo os meus filhos. O que eu amo mais do que estar na presença de Deus? Se divertir é bom, viajar é bom, gastar dinheiro é bom quando você tem, mas estar diante de Deus, em comunhão com Deus, é o que vai fazer diferença na nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, conheço muitas pessoas que se divertem muito, eu conheço pessoas que vivem em festas e são infelizes, porque não é isso que dá a real felicidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe por que às vezes as pessoas que você convida não vêm na igreja? Porque elas odeiam Deus. Eu falava sobre isso. Sabe por que seus filhos não vêm à igreja? Porque eles odeiam Deus. Eles têm ódio de Deus. Eles têm. Nós não queremos reconhecer isso. Nós vamos defendê-los com unhas e dentes. Mas a verdade é uma. Eles não se aproximam de Deus, porque as suas obras são más. Ouvindo Paul Watts, ele fala, eu citei sobre isso, que se Jesus fosse ao inferno, e com todo aquele contexto horrível, terrível do inferno, ele abrisse a porta e falou, olha, resolvi perdoá-los todos. Com certeza, aqueles que estão lá dentro do inferno chegariam até a porta e fechariam novamente. Porque eles não querem se aproximar da luz. Porque eles amam a sua própria vida. Eles amam a maneira como que eles vivem. E eles odeiam quando você fala que eles têm que ser diferentes. Eles não vão usar essas palavras para você. Eu odeio Deus, eu não gosto do seu Deus. Mas as atitudes falam mais forte do que as palavras.
Nós vivemos realmente esse contexto. Falava para vocês, quando já citei várias vezes, estava lá ajudando o Uzias lá no nosso jardim, e quando você levanta as pedras lá, o que tem lá embaixo? E quando os insetos veem a luz, o que eles fazem? Porque eles odeiam a luz. Jesus falou que Jesus era a luz e veio como luz para o mundo. João capítulo 3. Mas diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando você fala de Jesus, do que Jesus é, as pessoas não deveriam ficar contentes. Elas até ficam, mas não mudam de vida, porque elas odeiam Deus. O versículo que hoje deve ser mais pregado é esse. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você consegue imaginar o que é você estar separado da glória de Deus? O que é estar ausente da glória de Deus? E continuando essa palavra, querido, a única resposta que nós podemos dar a Deus é a gente voltar de forma apropriada para a nossa vida em Cristo. Priorizar o reino de Deus. Falava um pequeno grupo, esses dias atrás, sobre a igreja imigrante. Ninguém aqui, a maioria de vocês que estão aqui, talvez, nós vamos contar talvez 5%, que veio aqui para a América porque ama Jesus e quer ver Jesus manifestando a sua glória. Eu estou pregando. E manifestando a sua glória sobre os Estados Unidos. As pessoas vieram aqui por uma necessidade, muitas das vezes, de dinheiro, de sustento, de segurança. Obrigado, querido. Pastor, vídeo pronto. Então, as pessoas não vieram para cá por causa de Jesus. Mas quando nós chegamos aqui, nós nos juntamos a uma comunidade, a uma igreja. Mas muitas das vezes o nosso coração está naquilo que nós podemos ganhar. E nos afastamos do reino. Nos endividamos. Procuramos ter o melhor nível social que nós podemos. Nunca tivemos isso no Brasil, então vamos ter agora. E a gente tem que trabalhar dobrado para todos os comprometimentos que nós fizemos. Eu, quando cheguei lá no Soul Fest, lá, a última canção, eu estava tentando entrar. Houve um acidente lá, onde que a gente estava lá, eu ia somente estar por lá por 2 horas, e eu tive que permanecer lá. Para ganhar dinheiro, não. Por responsabilidade. Havia necessidade de eu suprir uma necessidade. E por causa da responsabilidade, eu não pude lá virar as costas para ir para aquilo que realmente me daria mais prazer do que estar lá trabalhando. Mas quantas vezes nós não estamos analisando as coisas assim, querido? Nós temos a oportunidade de verdadeiramente fazer parte dessa grande comunidade cristã, de adorar a Deus, de sacudir essa nação, de ser geração eleita, de ser nação santa, de priorizar o reino de Deus e andar de forma digna do que nós fomos chamados. Mas nós gostamos mais do nosso descanso. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós somos preguiçosos. Será que eu estou te ofendendo nessa manhã? Seria muito bom que você pudesse ficar ofendido e mudar de vida. Nós fomos chamados para reconciliar pessoas com Deus. Mas como eu posso reconciliar pessoas se eu não estou reconciliado? Como posso chamar as pessoas a amar Deus se eu amo mais as coisas que eu faço do que aquilo que Deus me chama para ser? Dentro dessa conexão de reino de Deus, e que
nós podemos estar quebrando princípios. Eu não vou ser longo essa manhã, porque eu estou fechando uma palavra. Deus nos criou para relacionamentos. Foi para isso que Deus nos criou. Quando Deus formou o homem, Ele queria ter relacionamento com o homem. Deus fez filhos porque Ele queria se sentir como pai. Você concebe a ideia de Deus ser pai de camelo, cachorro, leão, tigre, jacaré? Não. Ele quis fazer para si filhos e filhas. Ele te criou para louvor da glória dele. E Ele te cercou de bênçãos. Assim como Ele cercou Adão, quando Ele viu tudo que Ele fez, Ele falou, e foi bom tudo o que foi feito, assim hoje ainda, Deus nos cerca de coisas tremendas. Diz que em Cristo nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais. Toda a sorte de bênção. Quando nós estamos em Deus e em Cristo, não nos falta nada. Ele é o nosso supridor. Ele é Deus bom. Deus é bom. Fala uma pessoa, Deus é bom. E a gente precisa viver essa realidade. Não dos meus caprichos, não das minhas ansiedades, não dos meus erros, não das minhas coisas que eu fiz sem pensar. Nós sofremos consequências das nossas decisões, que não tem nada a ver com Deus. Deus está lá. Já viu o teu filho quando vai fazer uma compra, fazer uma coisa que você sabe que vai ser perigosa para ele, como é que você fica? Ai, Jesus, filho, não faz isso. Deus está assim. Filho, não faz isso. Porque Ele quer um relacionamento sadio com a gente. Nós sofremos, querido, por causa da nossa semeadura. O pecado, ele quebrou nossos relacionamentos. E é o pecado que continua quebrando os relacionamentos. Deixa eu ver se eu consigo abordar com vocês esses 3 níveis de relacionamentos mais básicos, mais claros. É o relacionamento com Deus. É o relacionamento uns com os outros. É o relacionamento marido, mulher, família. Quantas vezes nós estamos quebrando isso e achando que está tudo bem? Como que Deus olha hoje, querido, os seus relacionamentos? Quantos de nós, às vezes, não ficamos rolando uma noite inteira na cama, rolando, girando para lá e para cá, porque um relacionamento foi quebrado? Há algo dentro de nós, querido, que continua desejando se relacionar. E às vezes nós nos fracassamos. Apesar das lutas e tudo mais, a gente tem uma esperança que um dia as coisas vão se consertar. A palavra de Deus é muito clara, que somos nós que quebramos relacionamentos. Gênesis capítulo 1, o verso 26 e até o verso 28. Gênesis 1, 26, 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o que ele fala, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus, homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Ele só fez 2 coisas, tá? Os criou. 28. Então Deus os abençoou. E lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.
Isso foi o que Deus planejou. Esse é o projeto de Deus. Que as coisas estivessem debaixo do seu controle. E quantas são as vezes, querido, que a tua vida está virada do avesso, porque você perdeu o controle. Capítulo 2, verso de número 18 de Gênesis. Dois, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus fez a sua esposa para ser sua ajudadora e ser bênção na tua vida. E quantas vezes nós estamos quebrando o relacionamento, machucando esse projeto de Deus? Quantas vezes nós estamos ferindo um ao outro? Quantas vezes, isso me dói, nós estamos desprezando um ao outro? Quantas vezes nós estamos ignorando que esse marido que Deus colocou do teu lado, que essa esposa que Deus colocou do teu lado, é para ajudar um ao outro, é para ser bênção um na vida do outro. O diabo, ele tem conseguido quebrar os nossos relacionamentos e nos tirar do projeto de Deus. E a gente ainda quer colher resultados positivos quando estamos quebrando princípios de Deus, não honrando, não respeitando. Temos problema? Lógico que nós temos. Mas Deus falou que não era bom que nós estivéssemos sozinhos. Se você fica sozinho, você tem uma incapacidade de cumprir plenamente os mandamentos de Deus. Você perde a autoridade para governar, você perde a autoridade para subjugar a terra. Deus supriu isso em Adão, dando-lhe uma ajudante. Querido, nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos corresponder a isso. Honrando a pessoa que Deus nos deu. Amando a pessoa que Deus nos deu. Não estou falando que de vez em quando não vai ter atritos. Mas nós não podemos perder a honra de jeito nenhum, gente. Nós temos que parar de nos degladiar e nos voltar contra o inimigo da nossa alma. Nós temos que fazer um pacto de fidelidade, de amor, como família, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus planejou. Quando é que eu perco a autoridade do reino? Quando é que eu transformo Deus na minha imagem e não permito ser transformado à imagem de Deus? É quando eu repudio a pessoa que Deus colocou para me relacionar. E isso, querido, não é só marido e mulher, não. É irmão em Cristo também. É quando eu desprezo. É quando eu tenho a minha fúria. É quando eu magoo. É como eu faço ferimento na pessoa. Palavras, muitas das vezes, machucam mais do que uma bofetada. Ofensa quebra relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamento, querido. Deus é Deus de relacionamento e de perdão. Então, como casal, nós precisamos estar atentos, querido. Como irmãos, nós precisamos estar atentos. Deus odeia essas rivalidades, querido. Quando nós permitimos que essas coisas entrem na nossa vida, nós não estamos somente aborrecendo um ao outro.
nós estamos quebrando o que Deus uniu. Nós estamos simplesmente dizendo, Deus, eu estou ignorando o que o Senhor fez. Quando eu permito que a minha vontade, a minha ira, a minha razão prevaleça, eu estou simplesmente desprezando o que Deus fez. E eu falo que eu sou templo do Espírito Santo. E eu canto que eu sou filho de Deus. E eu canto que Deus é único, que Ele é o meu Deus, que o Senhor é quem o Senhor diz que é. Mas com as minhas atitudes, eu estou manchando a imagem de Deus. Nós ouvimos, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu, depois de ouvir algumas palavras, estudar algumas coisas, eu fiquei pensando, eu não sei se Deus ama o pecador, não. Eu sei que Deus amou o mundo de tal maneira, o amor dele foi muito grande, e é muito grande, que ele deu o seu filho. Mas quando eu olho o Salmo 5:5, quando eu olho o Salmo 11:5, quando eu olho o que a palavra de Deus diz, Salmo 5:5, Deus é amor, pastor. Deus ama meus filhos. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Sabe quando a gente machuca, quando a gente fere, quando a gente pratica maldade? Está dizendo ali que Deus detesta. A palavra mais que casa aí, ele odeia a todos que praticam a maldade. Você já parou para pensar, querido? Que quando você deixa a sua vontade carnal prevalecer, que quando você está falando lá que o fruto do Espírito que você mais quer é o domínio próprio, porque você não tem domínio próprio, e você está machucando, e você está ferindo, e você está desprezando, você está praticando maldade. E os que praticam maldade, diz a palavra de Deus, que o Senhor detesta. Eu não sei se você vai voltar aqui domingo que vem, né? Salmo 11:5. O Senhor prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência. Destratar teu marido, destratar tua esposa, querido, é violência. Não tem outro nome, não. Você tem que parar de ser ignorante com a tua mulher. Você tem que parar de ser ignorante com o teu marido. Eu não estou aqui pintando de bom, não. Eu e Gisele, de vez em quando, a gente tem uns. E tem umas 2 semanas atrás. Nossa, Deus, saiu, voou pena para tudo quanto é lado. Eu fiquei muito bravo, mas muito bravo mesmo. Fiquei 1 dia, 2 dias. Eu não sei qual foi a reunião que eu fui aí, que quando a Fabíola olhou para minha cara assim, ela falou assim, tá tudo bem? Alguns de vocês falaram isso comigo. Acho que foi a Josiane que falou comigo. Tá tudo bem? Não, não estava nada bem, não. Eu queria simplesmente enforcar a Gisele. Imagina, pastor. Azaf que sabe. Mas sabe o que Deus fez? Deus falou, ama a mulher que eu te dei. Respeita a mulher que te dei. Quantas vezes nós estamos endurecendo, porque simplesmente, desculpa a expressão, nós somos um idiota. Nós estamos manchando a imagem de Deus.
Nós estamos quebrando o relacionamento. Nós estamos usando de violência. Nós estamos ferindo, nós estamos machucando. E a palavra de Deus diz que Deus odeia isso. Deus tem nojo disso. Homens, mulheres, escuta uma coisa. Filhos, escuta uma coisa. Não existe ninguém que te ama e que te quer melhor do que a tua mulher, que teu marido, que teus pais. Eles querem que você vá bem. Ainda que eles estejam falando, não soa politicamente correto para você. Mas eles estão falando o que estão falando, não é porque te odeia, não. É porque te ama e quer o melhor. E sabe como que nós reagimos quando nós não concordamos com o que nós estamos ouvindo? Nós quebramos o relacionamento. Simplesmente nós fazemos prevalecer a nossa alma. Nós não podemos nos tornar inimigos daquilo que Deus uniu. E a própria palavra diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Eu diria que é simplesmente impossível você não se aborrecer com o teu marido, com a tua esposa, com seus filhos, ou com seus pais. Porém, nós não podemos ignorar os limites. Efésios 4, do verso 24 até o 27. Olha o conselho de Paulo para a gente resolver essa questão. Quando nós nos aborrecemos, quando nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Efésios 4, 24 a 27. Eu vou ler aqui. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vos revista desse novo homem, dessa nova pessoa, que Deus criou em verdadeira justiça e santidade. Quem está certo, você ou a palavra de Deus? Por isso, deixem a mentira. Falar a verdade a cada um com o seu próximo. Mas quando alguém vem falar a verdade, a nossa reação é terrível. A gente quebra o relacionamento quando a gente ouve uma verdade. A gente quer viver no nosso mundo hollywoodiano. Mundo de fantasia, mundo de engano, mundo podre, nojento. Por que nós temos que mudar? Porque nós somos membros uns dos outros. Isso é igreja. Sabe por que muitas vezes as pessoas não vão em algumas igrejas? Porque vão escutar verdades que não querem ouvir. 26. Olha a receita para você que se ira com seu esposo, com a sua esposa. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vai dormir, querido, sem se reconciliar. Não fica fazendo beicinho. Não fica dando de durão. Não fica fazendo a pessoa sofrer. Para com isso. Você está quebrando o projeto de Deus. Você está lutando contra o que Deus fez. Você está andando na contramão daquilo que o Espírito Santo está tentando fazer na sua vida. Mas você está escolhendo deliberadamente o próximo verso. 27. Você está dando lugar ao diabo. Se até aqui não soou forte para você, esse verso você não tem como ignorar. Quando você não resolve o teu problema do seu relacionamento, você está dando lugar ao diabo. Você sabe quem é o diabo? É o inimigo da tua vida. É o inimigo de Deus. É o inimigo de Jesus. É o inimigo da igreja. É o inimigo das nossas famílias. Aqui está a receita, querido. Como a gente resolve
quando a gente quer enforcar a esposa. Deus fez as pessoas, querido. Deus construiu tudo isso para o nosso relacionamento. Mas a gente insiste em não quebrar esse nosso ego, a nossa vontade, a nossa personalidade. Pastor, só sabe como eu sou. Sim, eu sei, você é horrível. E precisa mudar. Você precisa consertar o seu relacionamento com Deus. Você precisa consertar o seu relacionamento com seus irmãos. Você precisa consertar o seu relacionamento com a sua esposa, o seu esposo. Você precisa consertar o seu relacionamento com você mesmo. Chega de se menosprezar, achando que você não é ninguém, que você não é nada. Você é alguém que custou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi pago um alto preço pela tua vida, para você querer viver de si por si, e para si mesmo. Você acha que é fácil eu ficar falando isso para vocês? Vem cá, sobe aqui e fala para vocês o que eu estou falando. Mas eu quero ver, querido, você sendo imagem e relacionamento de Deus, querido. Mas a verdade é que nós estamos assim, dolorosamente conscientes disso, querido. A gente sabe que a gente está errado. A gente sabe que a gente está fazendo escolhas que não são as escolhas corretas. Nós sabemos que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, vamos chegar no mesmo lugar. E isso não vai refletir a glória de Deus. Nossa sociedade, nossas famílias, nossos casamentos, nossa igreja, elas estão sendo devastadas por causa de relacionamentos destruídos. Eu não estou falando nessa manhã somente daquilo que você faz com as pessoas, mas é quando as pessoas fazem com você e você permite que elas digam como que você vai ser. Eu não sou produto da escolha de ninguém, querido. Eu sou produto das minhas decisões. Não é porque você me olhou de cara feia, não é porque você me desprezou, não é porque você não me convidou para ir na tua casa, que isso vai mudar quem eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu me esforço para isso, querido. Quando eu sou machucado, quando eu sou ferido, sabe o que eu aplico? A receita de Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Jesus perdoou muito mais do que eu tenho para perdoar. O perdão dele foi muito maior por mim. Então, Deus nos criou para relacionamento. E nós nos tornamos quebradores de relacionamento. Quantas vezes nós não temos um mínimo respeito pelo marido ou pela esposa? E o pior ainda, não é lá dentro das quatro paredes não, querido. Às vezes é em público. Deus quer nos mudar. Deus vai nos mudar. Deus vai nos vencer. O Espírito Santo vai nos convencer. O Espírito Santo continuará operando infinitamente mais na nossa vida, querido. E nós vamos escutar coisas mais fortes do que essa, para que a nossa vida possa refletir a glória de Deus, querido. Deus está incansavelmente se esforçando para fazer você ser aquilo que está no coração dele. Ele não desiste de você. Ele não para. Ele não perde oportunidade. Todo instante Ele está tentando fazer com que você volte. Amém? Porque Ele te ama. E Ele não quer que chegue aquele dia onde não haverá mais oportunidade. E eu acredito que não deva estar muito longe não, querido. O primeiro efeito da queda do homem, do pecado do homem, foi romper o relacionamento com Deus.
Isso foi seguido logo de uma quebra também do relacionamento entre o primeiro casal. Ali foi o primeiro as acusações. Ali aconteceu, como a pastora Helena falou, o primeiro arranca-rabo foi ali. Deus chegou, Adão, o que você fez? Ah, Senhor, foi a tua mulher que tu me deste. Não, foi o diabo. Ali começou o primeiro conflito. Por quê? Porque o relacionamento com Deus foi quebrado. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento uns com os outros. E o Filho é glorificado nas nossas vidas, querido. Jesus falou assim, o mundo vai conhecer-me quando vocês amarem uns aos outros. Quando vocês tiverem amor entre vocês. Amar o quê? Amar uns aos outros. Olha o que o próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 13, verso 31. Quando ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Verso 32. Sendo Deus glorificado nele, também o Deus glorificará nele mesmo. E o glorificará muito em breve. 33. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis, leiam para mim, assim que também vós, verso 35, nisto conhecerão todos, sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Dá uma olhada na tua volta. Como é que está esse teu amor? Certamente você olhou para aqueles que é fácil amar. Relacionamentos são confusos, mas não são opcionais. Relacionamentos são confusos, mas não são opcionais. Você simplesmente não pode cumprir o chamado de Deus na sua vida sem estar em relacionamento uns com os outros e com outras pessoas. Nós precisamos nos arrepender, querido, do dano que nós causamos no relacionamento. E nós temos que buscar reconciliação uns com os outros. Você tem que buscar relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo. A palavra de Deus, o mais incrível é que Deus, Ele simplesmente conserta aquilo que nós quebramos. Nós já lemos esse versículo na semana passada, Efésios 2, 21 e 22. Efésios 2, 11 ao 22. Eu li esse texto para vocês. Como eu tenho tempo, vou ler de novo. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feitas pela mão dos homens. Um dia eu vou trocar essa versão, gente, prometo. Estavas naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando paredes de separação que estava no meio. Na sua carne, Ele desfez a inimizade. Isto é, lei dos mandamentos contida em ordenanças, para criar
em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós, que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito. Assim, pois, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, nem sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Quem sabe o que é essa pedra de esquina? Vocês já viram um aro, um arco feito de tijolos? Não tem aquela do meiozinho ali, ela tem um ângulo diferente? É ela que segura tudo aquilo ali, querido. Jesus é aquela pedrinha diferente que segura os nossos relacionamentos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Verso 22 e último. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Viver numa comunidade, viver relacionamento saturado pelo Evangelho, querido. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, querido. Então nós temos que buscar relacionamento com Deus. Esse relacionamento entre o casal. Relacionamento uns com os outros. Isso te desagrada? Se te desagrada de alguma forma, querido, deixa o Espírito Santo entrar na tua vida e transformar a sua vida, querido. Nós precisamos refletir de reflexo, né? Não introspecção, com precisão, o Deus que nós servimos, querido. Alguns que estão aqui, que eu sei que me ouvem, precisam estar atentos sobre a palavra reconciliação. Como que nós podemos amar a Deus que não vemos e não amar os nossos irmãos que vemos? Nós realmente mostramos a glória de Deus quando nós expressamos amor entre nós. Quando nós podemos dar a nossa vida uns pelos outros. Quando a gente tem liberdade de olhar uma congregação como essa e dizer, uau, eu amo os meus irmãos. Eu amo uns aos outros. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Eu simplesmente estou cheio de ternos afetos de Deus. Amém.